Bom dia a todos. Hoje nós iremos iniciar lendo 1 Reis 18, Elias e Obadias. Depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezebel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhe forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivo os cavalos e mulas. E assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias no outro. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que me entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há um só nação ou reino onde o rei, o meu Senhor, não enviou alguém para procurar-te. E sempre que uma nação ou reino afirmar que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiria encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor Elias está aqui? Não sei por onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezebel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vai dizer ao meu senhor Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Essa história ela é muito interessante. Acabe casou-se com Jezebel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal, e encurvou-se diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa do Baal que edificara em Samaria. Os que adoravam a Baal eles criam que ele era o Deus que mandava chuvas e colheitas abundantes. Assim, quando Elias se colocou na presença de Acabe, disse-lhe que não choveria por vários anos, o rei ficou muito chocado e irado. Ele imediatamente mandou construir uma forte defesa militar, porém essa não seria de nenhuma ajuda contra a seca. Baal tinha muitos sacerdotes, os quais não poderiam trazer chuvas. A maligna esposa de Acabe, Jezebel, veio da cidade de Tiro, onde seu pai foi sumo sacerdote e rei. Ela adorava Baal, e Elias foi um dos primeiros grandes profetas de Deus enviado para Israel. Então aqui está contando a história, né, de pessoas que adoravam a Baal e não adoravam a Deus. E Elias pediu para Deus para ficar 3 anos sem chover. E ficou 3 anos sem chover e teve uma grande fome, né? E não adiantava nada eles ficar pedindo dia e noite para Baal fazer voltar a chuva, porque ele não ia conseguir nunca, porque ele não era Deus. Ele era apenas uma estátua que eles fizeram e adorava como se fosse Deus, né? E Elias, e aí, continuando a história, Elias no Monte Carmelo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe informações e Acabe foi ao encontro de Elias.
Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaís, que eram os santos dele, né, Baal. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e trago os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que come à mesa de Jezebel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão auxiliar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-nos. Mas se vocês adoram Baal, né, então siga o seu Deus, Baal. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Ele foi o único que ficou, né? Porque o resto tudo foi seguir quem? Baal. Traga 2 novilhos, escolha eles um. Corte em pedaços e o ponha sobre a lenha, mas não acenda fogo. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nele. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, ele é o Deus verdadeiro. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse ao profeta de Baal: Escolha um dos novilhos e prepare. Visto que vocês são tantos, clame pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. E eles fizeram, né? O que Elias mandou. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, dançavam, em volta do altar que havia feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Eles ficaram até cansados, né? Porque eles cantaram, dançaram, fizeram tudo e nada aconteceu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe ele não está escutando vocês, né? Quem sabe está meditando, ou está ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Grite mais alto. Então passaram a gritar mais alto e a ferir-se com espada e lanças, de acordo com o costume, né, até sangrarem, porque eles achavam que o sangue deles também agradava o deus Baal. Passou meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, eles entraram em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeada 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs-se sobre a lenha. Então lhe disse: Enche de água 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Faça-no novamente, disse a eles. Ou fizeram de novo. Faça pela 3ª vez. E fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu és o Senhor Deus, e que faz o coração deles voltar a ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras, e o chão também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
Então Elias ordenou: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam, e Elias os fez descer ao riacho e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos, e vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Disse ao seu servo, né? E ele foi e olhou e não viu nada. E aí Elias mandou ele voltar 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu do carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho, né? Aqui a história é muito bonita, mas é um pouquinho comprida. Então aqui a palavra que eu quero deixar para vocês é que o Deus fez chover, Deus acabou com todos os profetas de Baal, e Deus mostrou para eles que o único que é Deus de verdade é Deus mesmo, não tem outro Deus não. Então não adianta muitas pessoas às vezes ficar doente e ficar lá no hospital e ficar pedindo para um Deus desconhecido. Por que não pode pedir direto para Deus, né? Agora, para complementar a história, um grande filósofo do século passado dizia: o fato supremo que a razão humana pode estabelecer consiste em reconhecer que existe algo que o rebaixa. É precisamente esse salto que muitos recusam-se a dar. Pensa que defende os direitos da razão sem se dar conta que humilham e ofendem ao negar que existe alguém maior do que eles, né? Alguém muito maior, que é o Criador do céu e da terra e de tudo aquilo, né? Que existe. Então hoje nós vamos orar a Deus, pedindo para Deus dar sabedoria para a gente pedir. Quando a gente quiser alguma coisa, a gente tem que pedir direto para quem? Para Deus, né? Ele que pode nos ajudar. Que isso aqui é uma grande lição. Muita gente fica atrás de curandeiro, de tudo quanto é coisa, mas não vai atrás de Deus. Então eles estão sendo o quê? Adoradores de Baal. Então nós vamos fazer uma oração para Deus mudar a nossa mente, né? Para Deus dar uma mente renovada, para que nós possamos começar a pedir diretamente a Deus aquilo que está nos afligindo hoje. Então vocês colocam todo aquilo que está te afligindo hoje nos pés de Deus e vamos orar. Pedimos-te, Senhor, para nos curar e colocar a tua mão sobre as nossas feridas, Senhor, que são feridas que são muitas em cada um de nós. Frequentemente, Senhor, pensamos que podemos ajudar os outros, mas não pensamos que precisamos ser curados. Dá para nós a luz para poder achar as raízes, Senhor, as raízes que criam as nossas iras, esses medos, esse sentimento de culpa, essa ansiedade. Ajuda-nos, acima de tudo, a não ter medo de descobrir que essas feridas, e em seguida, Senhor, dá-nos a coragem de permitir que a tua mão desça sobre nós, curando-nos e ajudando-nos em todas as nossas necessidades financeiras, em tudo aquilo que está nos afligindo no dia de hoje. Nós temos certeza que tu os dará para nós. Senhor Deus, nesse momento eu peço a ti, Senhor, e que nos perdoe se nós procuramos por caminhos errados, outro Deus que não é ti, Senhor amado, um Deus que nada faz por nós, um Deus de Baal, mas nós nesse momento prostramos na sua presença e pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor amado, pedimos perdão, Senhor amado, por tudo aquilo que nós deveria ter feito e não fizemos, pelos nossos antepassados, Senhor amado. Eu peço a Ti nesse momento que venha abençoar a nossa vida, o nosso ano, abençoe e cura-nos, tanto da alma, Senhor amado, como das doenças físicas. Vai abençoando o lar de cada um, vai quebrando toda a obra do maligno,
todo espírito de Jezebel saia da nossa casa, do nosso lar, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado. Se vocês tiverem um tempinho, continue lendo 1 Reis 18 até o fim da história, que é muito interessante. A gente aprende muito a cada dia, né? Nós estamos aqui para aprender, né? Mais aprender do que ensinar, tá? E agradeço por vocês. Se quiser compartilhar, agradecerei muito e que Deus ajude muito vocês. Obrigada.